Amigos, bom dia. É uma alegria nós estarmos juntos novamente para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Vale lembrar que, conforme falamos ontem para os que estavam presentes na nossa palestra, que nós temos como estudantes, como praticantes do Espiritismo, uma responsabilidade sobre nós mesmos e, claro, em consequência, sobre os nossos semelhantes. Procuremos vibrar, pensar, desejar paz. Até porque, em momentos que são especiais como esses que nós estamos vivendo, a nossa postura mais consciente será aquela de desejarmos paz, para que a própria paz mantenha o nosso sistema imunológico funcionando de forma adequada e nós possamos, dessa maneira, influenciar as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Não é verdade? Porque a responsabilidade não é só nossa, é também nossa em relação às pessoas que nos cercam. Vale lembrar também, com Emmanuel, espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de que a nossa mente é mais poderosa para implantar vírus e bactérias em nosso organismo do que qualquer vírus ou bactéria existente no mundo. Então, a vigilância, ensinamento de Jesus, é para que nós vigiemos os nossos pensamentos, procurando nos manter equilibrados, sem pânico, e, evidentemente, não é, que nós oremos para continuarmos no maior nível de equilíbrio possível e também estendendo para o benefício da oração e da vigilância para as pessoas que nos cercam. Porque, no final das contas, todos nós vivemos, né, em comunicação constante no padrão mental em que nós nos colocamos. Por isso que, às vezes, parece coincidência, né, o tema escolhido com, às vezes, assunto que está, por exemplo, nos trazendo situações novas nesse instante. Claro que não tem nenhuma ligação. Nós apresentamos a proposta do tema muito tempo antes, né? A Marisa, nossa dirigente, via de regra, recebe ele com 20, 30 dias de antecipação. Mediunidade, quando nós estamos falando de mediunidade, ela não está relacionada ao fato de você, né, ou algumas pessoas terem a possibilidade da psicografia, da psicofonia, da clarividência, da clareaudiência, entre tantas outras. Não necessariamente. Até porque a postura de cada um de nós, conscientes, né, que nos encontramos no planeta, as pessoas que têm consciência sobre o seu posicionamento no planeta, é que nós sempre seremos médiums, sim ou não? Poderemos sempre ser médiums do bem. Até porque a mediunidade ganha um caráter de natureza social. Não é o fato de nós termos a possibilidade da psicografia ou de qualquer outra faculdade já exercitada que não permitirá para cada um de nós que nós não sejamos esses veículos do bem, que nós não sejamos o diferencial dentro da sociedade que nos cerca, a começar daquela que nós aportamos no planeta chamada família, com extensão da sociedade como um todo, que é a nossa família no decorrer do tempo. Muito alto, o som está dando microfonia. Então, melhor dar uma melhoradinha aí. Né? Estão percebendo? Melhorou, né? Muito bem. Então, essa condição, até porque, pessoal, nós já vamos avançando alguns slides, nós vamos só antecipar um ponto. A mediunidade tem a ver com a glândula pineal. Todos nós, sem exceção, temos a glândula pineal, que não é responsável só pela mediunidade. Hoje a ciência tem um conhecimento a respeito dela bastante avançado. Até muito pouco tempo atrás, né, algumas décadas atrás, ela nem recebia o nome de glândula pineal, recebia o nome de epífise. E a única coisa que se tinha conhecimento é de que a glândula pineal funcionava até a puberdade. E quando ela começava a tomar sinais de cristalização, ela dava, então, a condição
da criatura, seja no masculino ou no feminino, iniciar as suas atividades sexuais. Isso era um dos aspectos. Hoje se tem um conhecimento enorme e ainda se pesquisa com afinco, dado que a cristalização dela é exatamente a condição, são cristais de apatita que fazem com que ela seja para nós uma antena emissora e receptora entre nós, no que diz respeito das nossas emissões mentais, nossos pensamentos, e entre nós e a coletividade que nós chamamos de desencarnados, que não é uma situação que está lateralmente a todos nós, ou seja, na dimensão lateral, que nós experienciamos todas as vezes que damos, às vezes, um simples cochilo, não é verdade? Nos desdobramos e estamos na dimensão da qual nós somos, de fato, seres oriundos dela. Não é? Por isso que Teilhard de Chardin, lembrando dele, eu gosto muito desta frase dele, ele disse: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos espíritos tendo uma experiência humana, o que é bem diferente. Bom, mas essas experiências começam em relação à questão da mediunidade no período dos fenômenos, né, que nós encontrávamos xamãs, etc., na antiguidade. Tanto é que nesta condição dos fenômenos, essa fase, ela possui, claro, nós até colocamos aí as imagens, porque existem algumas curiosidades, principalmente no Antigo Egito, a respeito do assunto. Né? Elas eram caracterizadas como mediunismo, ou seja, expressão das faculdades, dessas faculdades que a gente chama de mediunidade, na sua pureza rudimentar e primitiva, trazendo recursos entre as criaturas. Por exemplo, era comum no templo de Ísis se utilizar de médiuns sonambúlicos para poderem apontar nas pessoas aos órgãos que se encontravam doentes, enfermos ou em condição de se enfermarem. Não existia nenhum tipo de equipamento possível em tecnologia para que o indivíduo se utilizasse disso. Eram muito procurados os tratamentos que nós temos a denominação de passes ou fluidoterapia através desses procedimentos, para exatamente atender às necessidades da criatura, num processo, por vezes, que era extremado na sua condição primitivista. Em que sentido? Chega-se um momento aonde se consultava tudo sobre todas as coisas. E, obviamente, se nós fizermos isso com algumas pessoas que tenham a mediunidade, faculdade essa que todos nós temos a possibilidade, cada um de nós na dimensão que seja interessante para a pessoa, ela não traz, então, privilégio para quem quer que seja, porque se está relacionada à glândula pineal e desde a dimensão dos peixes, na relação dos peixes, ela começa o seu desenvolvimento, está muito claro que todos nós somos, segundo o próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, mais ou menos médiums. Né? Então, não diferencia as pessoas que venham com compromissos pessoais mais acentuados em determinada faculdade, como dissemos a princípio. Não privilegia ninguém, não coloca ninguém em melhor condição, até porque, se ela é uma faculdade de todos, ela não está relacionada aos aspectos morais, aos aspectos éticos, podendo, por vezes, ser mal utilizada. Como acontecia, e dissemos de uma maneira geral, passou a se vulgarizar, se perguntava, repetindo tudo a respeito de todas as coisas, e obviamente tem resposta. Né? Se nós consultarmos algum espírito a respeito dos números do Powerball acumulado, nós vamos receber os números, sim. Se eles vão ser os números corretos, isso é uma outra história. Né? As pessoas começavam a se movimentar desse jeito. Eu conheci fulano, devo casar com ele, sim ou não? Eu conheci ciclano, devo fazer... Ou seja, as atitudes das pessoas passaram a ter um processo de heteronomia. Significa, eu preciso ser comandado por alguém. Eu precisava consultar para esse alguém me dizer o que eu deveria fazer, perdendo toda a condição autônoma de eu decidir a minha vida. Né? Havia, assim, um processo de penduricalho, aonde as pessoas vulgarizaram de tal maneira que nós encontramos, então, o porquê, e aí também mal utilizado, a respeito
das condições atribuídas a Moisés, e você tem todas as informações no Deuteronômio, no Levítico e no Números, no Velho Testamento. Né? Às vezes a gente não lê o Velho Testamento porque ele é velho, e a gente espera o Novo ficar velho também, não lê nenhum dos dois, dá tudo certo. Aí o fato é que, mas o Velho Testamento, nós temos que ler sempre com a recomendação de Paulo, o apóstolo, com olhos de ver. Né? Ou seja, temos que entender o momento. Nós temos que mergulhar no tempo, entender o momento. Porque se atribui ao Moisés a proibição. Primeiro, que não é uma realidade. Né? Segundo, que não é uma realidade de proibição. O que ele faz a respeito do assunto, e nesses itens todos, né, é que a coisa estava com tamanha vulgarização e sem propósito, que ele faz exatamente estas observações do que era tratado de maneira vulgar. Ao contrário, tanto é que foram acusar 2 médiuns para Moisés a respeito de que esses 2 médiuns profetizavam. Profetizar na época não era o indivíduo alcançar informações no tempo. Profetizar na época era uma comunicação de natureza psicofônica, né? Até porque a escrita era de domínio de uma minoria de pessoas. Né? Numa cidade de grande tamanho, quem sabia ler e escrever, ou seja, não era analfabeto completo, eram 3% da população. Isso em cidades de grande expressão, onde a cultura já existia, até de certo modo, 3% sabia ler e escrever. Então, as mensagens tinham a natureza de serem em palavras articuladas, ou seja, conhecida como psicofonia. O que ele faz é que, quando acusaram esses 2 médiuns para ele a respeito de que eles profetizavam, ele vai dizer: antes o povo de Israel profetizasse como eles. Então, veja, as comunicações de natureza sérias, etc., em nada recebiam comunicação. Por quê? Porque quebrariam uma lógica de um contato que se dá de maneira permanente, que se dá em tempo integral. Não é incomum, até mesmo no processo do sono. Você se desdobra ou dorme por alguns segundos que sejam e tem a possibilidade, por vezes, através do sono, não do sono induzido, inclusive, mas do sono natural, o que acontece com todos nós, de manter contato com entes queridos, pessoas que nos precederam, ou então pessoas que são queridas nossas, que não estiveram reencarnadas durante esse período que nós nos encontramos. Né? As saudades de uma mãe com filho, dos filhos com os pais, e coisas do gênero, isso se dá de uma maneira muito tranquila. Porém, por vezes, o que impede essas recordações desses contatos, que são verdadeiras bênçãos para todos nós, é a condição do nosso emocional, por vezes, estar tão afetado que esta relação acaba, por vezes, impedindo o contato mais direto. Faz todo sentido, não? Ou seja, significa, deixando o ponto mais aclarado, o que acontece com a nossa pessoa querida, o nosso parente, seja quem for, a criatura que nós amamos, ao ter o contato conosco. O nosso emocional é exatamente a chave desse contato. Uma criatura que emocione-se porque sente saudades é muito natural. Não é verdade? Às vezes você tem o parente, o amigo, seja quem for, a criatura amada, que muda-se para um outro país, e você, mesmo com o contato audiovisual, na facilidade que nós temos em qualquer lugar, não é? Que nós utilizemos um smartphone, por vezes nós nos emocionamos pelas saudades que sentimos daquela pessoa, o que é muito comum. Agora, é uma diferença essa emoção, as saudades, etc., que toca a criatura, do que o desespero, do que a condição onde o próprio desencarnado precisa também ser mantido em relação ao seu equilíbrio. Não é verdade? É simples, às vezes a gente encontra esse tipo de colocação que não faz muito sentido. Fulano desencarnou, o que será de mim? O que desencarnou foi ele. O que será dele também, não é verdade? Não é uma pergunta que... tem 2 mãos na questão. O que será dele também?
eu me recordar dele com saudade e chegar às lágrimas, isso também vai acontecer do lado dele, porque os sentimentos dele não foram eliminados. Mas o desespero não é possível. Então, como quebrar? Né? E nós tentamos durante muito tempo fazer isso, não foi? O que se levou de gente, por exemplo, para a fogueira, né, em nome de Jesus, inclusive, ou em calabouços, onde as pessoas apodreceram em calabouços por conta pura e simplesmente de serem só médiuns, como todos nós, mas com uma faculdade um pouco mais efusiva. Ponto. Eu vejo espíritos, eu vejo pessoas que são minhas pessoas queridas e não, você não vê espírito, você vê demônio. Então, tinha que se dar um tratamento específico para a criatura. Né? Quando hoje, ainda em alguns episódios, a pessoa está vendo mesmo pessoas que estão na dimensão paralela, está ouvindo pessoas na dimensão paralela e não tem um problema de natureza psiquiátrica, o que precisa ser também avaliado, não é? Obviamente, porque existem determinadas situações que podem ser, inclusive, um dos exemplos ocasionado pelo uso de drogas, entre tantas outras situações acidentais e coisa do gênero, onde o indivíduo possa estar narrando situações que não são para a normalidade nossa, né? Não são vistos, não são ouvidos, etc., porque é um caso, sem sombra de dúvida, de natureza por vezes psiquiátrica, mas, em muitos casos, a pessoa está vendo, está ouvindo alguém que está simplesmente na dimensão paralela. E que pode, inclusive, estar reencarnado. Que no processo do sono dele, com desdobramento, pode entrar em contato com o indivíduo que esteja no estado de vigília, com a maior naturalidade. Por quê? Porque mediunidade é algo extremamente natural, né? É orgânico e extremamente natural. E não está, como dissemos e gostamos de frisar, não está para privilégio de quem quer que seja, né? Ou seja, porque iniciamos dizendo o ensinamento do Emmanuel, todos nós podemos ser médiuns do bem. Né? Porque toda vez que nós estamos exercitando o bem, nós estamos intermediando a divindade. Não é fato? Nós estamos intermediando a divindade cuja condição suprema é do bem. Quem veio nos esclarecer isso, deixar a coisa de maneira simples, objetiva, né, com bastante foco na criatura? A própria doutrina espírita, que é o período da doutrina, que ela não vai estar, o espiritismo não vai estar ligado apenas à condição de uma religião no sentido da ligação criatura-criador, nesse aspecto, sem normas e procedimentos, né, onde nós podemos nos reunir em nome de Deus para orar, para até mesmo ter a condição da comunicação com os nossos entes queridos, sem que hajam estruturas específicas, etc. A não ser uma organização que faça sentido, mas ela se posiciona como em 3 pilares mestres de religião, ciência, utilizando-se da ferramenta da mediunidade para se fazer as pesquisas, e filosofia, obviamente, para nos conduzir na existência. Começa há apenas 163 anos atrás. Em 18 de abril agora, nós vamos comemorar, então, o lançamento dos Espíritos, que se dá 163 anos atrás. Impressionante, vale lembrar que nesse período, que é um pouco mais de século e meio, é a religião, ou a doutrina, melhor falando, que tem a maior quantidade de literatura existente no mundo, em 163 anos. É considerável. Quando se fala do Consolador prometido, é por isso mesmo. Ele vem como Consolador de forma integral. Né? Porque quando consola fazendo o quê? Consola instruindo, ensinando, dando direcionamento, dando norte, né? Nos estimulando e abrindo portas para que nós nos conheçamos. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós administramos melhor a nossa vida. Quanto mais conscientes estamos,
mais a vida fica com a facilidade da administração. Essa doutrina, por exemplo, diante de umas que têm 6.000 ou 8.000 anos, né, que é o caso do hinduísmo e do brahmanismo, dá para nós todos, nos traz aqui à disposição só de um dos médiuns, sem contar a codificação, que não são relacionadas apenas aos 5 livros, mas às 5 obras, mais algumas obras que foram também escritas por Kardec durante o período da codificação, mais os 16 volumes da Revista Espírita. Só de um dos médiuns nós temos aproximadamente 500 livros, que é o caso de Chico. Tantos outros nos números de 250 cada um, que é o caso de Divaldo, entre outros médiuns, que é um número dessa natureza. Entre livros que são trazidos por espíritos para médiuns e entre espíritas que pesquisam, nós temos um volume para nos esclarecer, para nos consolar, ou seja, para trabalhar nos 3 pilares, para permitir que nós possamos fazer o processo de transformação da nossa existência da maneira mais suave possível. Ou seja, nos colocar nesse processo do autoconhecimento para que nós evoluamos pelo amor, que não significa não ter provas, mas que nós não precisemos mais, como nós não precisamos evoluir pela dor. Não é? Que é a expiação. Nós não precisamos. Temos capacidade em todos os níveis, como espíritos, neste momento. Claro, existem vários aspectos na evolução, mas como espíritos nós temos capacidade de evitarmos uma série de aborrecimentos na nossa vida, utilizando uma ferramenta que se chama bom senso. Temos ou não temos? Dentro das nossas possibilidades. Não é estressar ponto nenhum, dentro das nossas possibilidades. Significa que é possível evoluir através do amor, passando por provas, né? Mas evitando o processo expiatório para quem já tem um nível de inteligência, capacidade e conhecimento que nós nos encontramos. Ou seja, é utilizar-se bem. Na questão da mediunidade, aqui é só uma curiosidade, é Kardec no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Né? Ou seja, uma foto raríssima dele, que ele segura um livro, até porque a foto, para ser feita, se usava um equipamento que prendia a pessoa, porque a exposição era muito longa. Hoje você faz isso, né? Você filma, você faz foto, faz o que você quiser. Prendia a pessoa para ela não se mexer, por isso que você vê todas as pessoas, né, que não sorriam nas fotos, já perceberam isso, né? Todo mundo, né, com cara de sério, como se seriedade fosse equilíbrio, quando às vezes seriedade não passa de doença disfarçada, né? Então o fato era todo mundo sério. Por quê? Porque não dava para manter o sorriso pelo tempo da exposição, para queimar os sais de prata na câmera. Se você sorrisse, manchava a foto, tinha que fazer tudo de novo. Aquilo custava uma fortuna. Então prendia o sujeito, amarrava mais ou menos. Tem um equipamento que você até encontra, que ajustava, dependendo da altura. E todos eles, via de regra, têm essa posição da mão, já percebeu? A mão está apoiada em algum lugar. E todos eles sérios. Mas os biógrafos que foram contemporâneos de Kardec sempre disseram que era um sujeito assim, que a gente chama de alto astral, um indivíduo extremamente positivo, alegre, gostava de contar causos engraçados. Só pode ser, não é? Um espírito evoluído e missionário que chegasse, como se chegasse um mentor para você, você faz uma prece, o mentor aparece para você, ele diz assim, olha, hoje eu estou num dia que aquele, sabe, olha, vou te dizer, agora começou a história de um vírus, a coisa está complicada. Você não precisa de mentor assim, né? Você diz, meu Deus, está pior do que eu. Né? Ou seja, né, vai cuidar da tua vida, nego, porque a tua vida está... Claro, o espírito evoluído, imaginemos como é que deveria ser, em comparações. Imaginemos como deveria ser um Jesus. Devia exalar alegria para as pessoas, tanto é que na carta, né, na carta de Públio Lentulus para Tibério, que era o César da época, o imperador romano, Tibério pergunta e você acha essa carta de Públio Lentulus, que era uma das reencarnações de Emmanuel, né, como senador romano na Palestina, que descreve não só Jesus, mas também Maria, dizendo que Maria era uma das donzelas mais lindas da região e que Jesus era parecidíssimo com ela. Devia ser um gato, né? Ou seja,
Claro que espírito evoluído, além de bonito, cheiroso, tem que ser feliz. E ele diz na carta que nas palestras de Jesus alegrava muito. Olha que fantástico. Né? Imagina, então, claro, colocando na proporção adequada, se um missionário como um Kardec trazendo o Consolador prometido, não tinha que ser um alto astral. Em 1861, 1857, Livro dos Espíritos, 1861, essa é a versão original de Paris, lançado em Paris, o Livro dos Médiuns, nos trazendo verdadeiramente essas capacidades que nós temos em todos os detalhes, o funcionamento das nossas potencialidades de médiuns que somos, nos detalhes, nos esclarecendo, e aí a Casa Espírita nos traz em relação à oferta, e aqui o KSSF vive nos ofertando, né, para que nós ingressemos nos cursos que a Casa oferece. Em que sentido? No sentido de nós nos esclarecermos, de nós conhecermos a nós mesmos, porque quando estudamos a doutrina dos Espíritos, estudamos os Espíritos, estudando os Espíritos, estudamos a nós mesmos, estudando a nós mesmos e nos conhecendo, a gente evita um monte de encrenca para a gente, é ou não é? Porque encrenca a gente já traz algumas do passado, não é verdade? Aí deixa de evitar as encrencas do presente, alivia as do passado, conserta essa situação, sai daqui, quando sair, nem precisa sair, vive muito melhor. Não é? Porque às vezes as pessoas acham que investir em si mesmo é para depois. Não, é para hoje, é para já. É para sair daqui hoje de bem com você. Senão não faz sentido. Jesus é estar de bem consigo mesmo. Então é sair daqui de bem. Claro, você está diante de uma situação aí que está alarmando, vamos ser responsáveis conosco e responsáveis com o próximo. Ponto. Só que tem um detalhe. Tem que ser responsável com tranquilidade, com paz, né? Com positivismo, etc. Tirando pessoas, por vezes, que se encontram em pânico e que, de repente, nós até falávamos com algumas pessoas há pouco e na aula, que, por vezes, nós encontramos em estado tão delicado de perturbação. Né? No supermercado. Ontem, por exemplo, encontramos uma senhora que ela estava de luva, máscara, capa integral, ela não estava contaminada. A pessoa está tão fascinada pela situação, tão centrada no problema, que ela não vai desencarnar com esse vírus. Ela pode desencarnar atropelada. Não é? Porque fica tão centrado nos aspectos que, por exemplo, não vê as coisas que estão acontecendo ao redor. Porque é uma condição de um processo semelhante à auto-hipnose ou de fascinação, onde nós focamos num único assunto e as coisas desaparecem. Querem fazer uma analogia simplória? Quando você esteja apaixonado, apaixonada, existe alguma outra coisa a não ser aquela criatura? Não é assim? Porque, organicamente, né, tudo funciona para focar naquela pessoa. Você não come, não bebe e não dorme direito. Né? Porque a pessoa passou a ser o seu balão de oxigênio, o seu alimento real, né? Tudo que existe na existência, até dar mais ou menos de 24 a 36 meses, quando a condição química do cérebro começa a se estabelecer, o fogaréu todo passa, e aí você sai desta situação para começar a declinar e dizer: eu não passo de um objeto nas suas mãos, você me usou, não é verdade? Você me usou, e coisas do gênero. Não é assim, mas estava tão bom enquanto estava sendo usado, não sei o quê, coisas do gênero. Mas isso é 24, 36 meses. Que se dá o processo. Quando a gente diz assim, não, eu estou com a pessoa e continuo apaixonado, não, você está amando essa pessoa, é diferente. Né? Claro, os aspectos da paixão estão na condição orgânica, mas o amor existe aí como sustentação desse processo como um todo. Mas não é assim, uma vez, né, focado naquilo, só a criatura existe, tudo aquilo perde sentido. Esses são os aspectos. E nós nos movimentamos como um todo. O processo pode parecer esdrúxulo, mas é um processo mediúnico. É um processo que tem características mediúnicas.
né? Ou seja, desequilibrada, evidentemente, né? Mas tem características mediúnicas, que funciona, como dissemos, em nós, né? Através da glândula pineal, que é um órgão sensorial, olha que beleza, que tem um estímulo, recebe estímulo magnético e transforma esses estímulos magnéticos em neuroquímicos. Ou seja, é uma verdadeira bênção que a gente vai se descobrindo. Porém, para que nós possamos utilizá-la bem, sob qualquer aspecto, tendo ela de uma maneira mais objetiva ou não, nós temos aí que considerar umas 4 torres de vigilância para esse processo. Lembra? Torre de vigilância em matéria de vida é o melhor desenho que se pode ter, né? São situações onde há necessidade de ter uma vigia. Esse indivíduo que é o vigilante somos nós. Quanto menos vigilância, mais se vive ao sabor das emoções. Quanto maior vigilância, mais cuidado nós tomamos, não só conosco, mas com o semelhante. A primeira delas, aliás, é a questão da vigilância e oração, que não tem novidade nenhuma, é ensinamento do Cristo no vigiar e orar. Nada melhor do que você usar uma imagem desse jeito, né? Porque uma coisa assim, te vigiando de perto, você imagina como você ficaria esperto. Faça essa imagem transformar-se em você mesmo, em você mesma, uma questão de vigilância. Por quê? Porque a prática dessa vigilância e da oração são os ângulos fundamentais da dinâmica mediúnica, no mundo onde a gente encontra ainda as provas e expiações de ilusões, né, que por vezes a gente deixa se envolver, de atrações fatais constantes, que por vezes são, na verdade, grandes destruidores das felicidades e as possibilidades no campo da paranormalidade. Ou seja, o simples fato de estarmos conectados através do processo inspirativo, nós estamos numa situação de estarmos exercitando a questão daquilo que falamos de glândula pineal, e quanto mais nós nos abrimos por esses aspectos, mais facilidade encontra os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, não para mandar a gente fazer A, B ou C, mas nos trazendo sugestões. Mentor não manda. Quando mandar, mande o mentor passear, né? Mentor sugere. A sugestão. Às vezes, então, sugestões são óbvias e de aspectos assim, e de informação curta, porque mentor não precisa dizer muito para né, uma quantidade de ser prolixo, né, ou prolixa, se for mentora. É, via de regra, uma sugestão de natureza curta. Por exemplo, não se envolva com ele ou com ela. Ah, mas eu não resisto. Bom, então aí a sugestão foi o problema, passou a ser, né, de vossa administração. Não é fantástico? Sugestão. Quanto mais nós nos abrimos, então, veja, não são os outros, somos nós mesmos que podemos nos abrir em relação a essa condição. Tomando o quê? O cuidado de sermos vigilantes e orarmos pela condição de que nós somos seres humanos, nós somos criaturas frágeis diante da existência ainda. O dia que tivermos consciência plena, não teremos mais fragilidade. Aí oraremos, porque a vigilância será uma questão constante na nossa existência. Outro aspecto, a segunda delas, fala a respeito do estudo das próprias faculdades, ou seja, é necessário estudar. O médium, nós, veja, médium no sentido de nós como espíritos. Nós, como espíritos na presente existência, se nós abandonarmos os aspectos relacionados ao estudo, ao conhecimento, etc., nós paramos no tempo. Não é verdade? Nós paramos no tempo. Há necessidade de estarmos sempre fazendo o quê? Oxigenando a nós mesmos, através do interesse. Ah, mas eu não tenho tempo para leitura. Não é verdade. Querem ver? Masaharu Taniguchi, fundador da Seichunoye, que poucas pessoas sabem, escreveu 500 livros. Masaharu Taniguchi, em uma das suas obras, dizia o seguinte: quando se alega não ter tempo para a leitura, é uma desculpa das mais esfarrapadas. Porque se nós lermos uma página de um livro por dia, não é uma folha, que é frente e verso, é uma página.
de um livro por dia, em 365 dias nós teremos lido 365 páginas. Muito provavelmente um livro. Se você viver mais 50 anos, você estará mais enriquecido, enriquecida em 50 livros. Ponto. É muito mais honesto para comigo mesmo eu dizer, eu não leio porque eu não quero. Eu não tenho 1h30 para fazer o curso no KSSF porque eu não quero. É mais honesto. É mais justo para conosco. Nós não nos enganamos. A gente consegue enganar o mundo durante um certo período curto de tempo, mas não a nós mesmos. Por quê? Porque os registros estão em nós. Não é para meter medo em ninguém, é a realidade, não é? Estão em nós os registros. E a gente, se não se interessar por nós, como é que nós vamos desenvolver o interesse para os outros? Porque nós expressamos no outro aquilo que nós temos de positivo ou que precisa ser desenvolvido ainda em nós. Nós refletimos no outro. Por isso essa necessidade não é estudar só espiritismo. É estudar, é ler, é se informar. Cuidado para não permitir que a informação queira te formar. Não é? Porque a opinião, por vezes, é daquele indivíduo que está escrevendo. É a visão dele. Pode não ser a verdade. À medida que nós ampliamos o nível de conhecimento, nós vamos fazendo o quê? Seleção do joio e do trigo. Não é? As notícias chegam, nós tomamos as providências e os cuidados necessários, mas não permitimos que a opinião de um grupo pequeno ou de uma pessoa possa transformar a nossa existência. Não é desse jeito? Então, veja, é a necessidade de estarmos... Por quê? Se somos seres imortais, significa que todo o patrimônio... Quem é que falou isso? Foi o Espiritismo? Não, foi Jesus. Ajunteis tesouros nos céus. O pessoal já achou logo que ele estava menosprezando o fato de nós melhorarmos na vida, fazermos conquistas, melhorarmos em todos os aspectos. Eu não estava estimulando isso, não. Porque ele sabia que como é que as pessoas iam viver, iam comer, iam fazer com que o planeta evoluísse se não fossem atrás dos seus interesses, dos seus objetivos, para melhorarem-se e melhorar a família e refletir na sociedade. O que você e eu fazemos não está refletido no benefício unicamente próprio. Pode ter essa visão limitada, mas não é uma realidade, porque nós beneficiamos a nós, àqueles que estão próximos e à sociedade. Porque a nossa atividade, seja ela qual for, é sagrada. Como sagrada que é, nós beneficiamos a todos, quando tenhamos esta postura de valorizar aquilo que fazemos, não é? Pura e simplesmente, seja onde for, no lar, fora dele, coisas do gênero. Quem recomendou foi o Cristo, dizendo, ajunteis tesouros nos céus. Se o reino dos céus está dentro de cada um de nós, ajuntar tesouros da amizade, do conhecimento, da parceria, da fraternidade, do equilíbrio, é esse que nós levamos. É esse que se constitui do patrimônio que nós levamos, não lá para outra vida, não para o mundo de desencarnados ou a dimensão paralela, como preferirem, mas para a nossa existência atual, estendendo esses tesouros para as pessoas às quais nós nos relacionamos. Esses são os aspectos, até porque reencarnação não é um veículo de fazer pagar. Se você ouvir isso alguma vez, você veio aqui, reencarnou para pagar, fuja da frente dessa pessoa. Ou tenha um chilique de rolar no chão, que a pessoa vai achar que você é louca e nunca mais vai querer tratar desse assunto contigo, né? Então o fato é, saia da frente, porque reencarnação é sinônimo de relacionamento, de relacionar-se. De relacionar-se bem com o semelhante, a começar de nós mesmos. Quem acha que reencarnar é para pagar só débito do passado, a reencarnação não faria nenhum sentido. Aliás, é André Luiz, no livro Sinal Verde, que nos ensina. Nós contraímos por atacado e pagamos em prestações.
sem juros e correção monetária, ainda podendo negociar com o banqueiro que se chama Deus para amortizar uma série de dívidas, de acordo com o ensinado por Pedro na sua epístola primeira, no capítulo 4, no versículo 8, que todo mundo aqui já deve saber. O amor cobre uma multidão de pecados. Fantástico, né? Então, veja se não é uma postura. Isso nos estimula através do estudo, conhecimento de nós mesmos. Desconhecendo as nossas próprias potencialidades, não é mediúnica, potencialidades de espíritos que somos. De espíritos que somos. Genética divina. O médium, a pessoa, ficará à deriva, constituindo-se a bússola para a sua viagem, segura os livros básicos do Espiritismo como sugestão. Ampliemos a capacidade de conhecimento, que contém ensinos filosóficos, científicos e éticos. A terceira, a prática mediúnica socorrista. Todos nós somos capacitados em socorrer alguém, seja através do passe, seja através da palavra que nós damos para a pessoa positiva, seja o momento que nós ouvimos alguém. Nós já percebemos que às vezes nós digitamos, não é nós, aqui não é genérico, digitamos para não ter o trabalho de falar, para não ter o trabalho de encontrar. Quando a coisa está assim, é sério. É sério, porque a pessoa está desequilibrada nela mesma, está focada nela mesma. Não ter o trabalho do contato, reescreve logo, porque também não precisa ficar dando a resposta rápida. É para a gente pensar. Aquilo que utilizamos é um recurso, mas o maior recurso reside em nós mesmos. Somos nós que podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Não é para a gente ficar visitando todo mundo o tempo todo, porque as pessoas têm mais o que fazer. Mas é a questão do contato, né? Da lembrança, do carinho, da presença, etc. Se não der para cumprimentar assim, vai de cotovelo, mas vai, né? Assim cumprimenta e assim abraça, mas vai. Né? O fato é o contato, a questão do carinho. Eu me lembrei de você, eu vim te ver. As pessoas só lembram disso às vezes quando estão enfermas. Diz, você não sabe a importância que tem de se receber uma visita. Para que visitar quando a criatura está num estado desse? Né? Às vezes, não é verdade? Perde-se a oportunidade do contato enquanto a gente tem a criatura saudável junto conosco. Depois que a criatura parte, diz assim, ai, que saudades, eu não visitei o suficiente. Aí já não adianta mais chorar, né? Porque esta é uma realidade. Então, veja, não é? Essa postura é a qualquer momento. Até porque discípulo de Jesus, e todas as vezes que nós abraçamos, seja a doutrina que for, a religião que for, não é? Nós estamos, se tiver base, embasamento cristão, nós somos discípulos dele. Ou não? Até porque, então, não faz sentido. Eu sou, às vezes nós ouvimos essa expressão, eu sou católico não praticante. Bom, se você não é tão praticante, você não é católico. Você conversa mole para boi dormir, não é? Ou você, não, eu sou espírita não praticante. Então você não é espírita. Porque, pela lógica, se você é espírita, você procura praticar o espiritismo, não é verdade? Então, se nós buscamos Jesus, nós somos discípulos dele. Não é? Não, quem eram os apóstolos? Senão criaturas igual a nós. Quem era um Pedro? Um sujeito bronco. Um sujeito bronco que queria consertar o mundo, o próprio Tiago. Chegou para Jesus, pegue lá no Boa Nova, do Humberto de Campos, pela psicografia do Chico. Senhor, por que o senhor não chega aqui, não dá assim uma coisa, né? Porque não tinha palavra passe, nem fluidoterapia, então não dá uma bênção nesse povo. É a mesma coisa que a Marisa chegasse aqui, desse um passe coletivo, né? E faz esse pessoal todo ficar bom. Não seria? Jesus dava um passe assim coletivo, saia todo mundo bom da frente dele. Aí ele pergunta para o Tiago, que era apóstolo, você, Tiago, já conquistou o reino dos céus no coração? Ou seja, já parou de falar mal da vida alheia? Já deixou de reclamar, de resmungar?
Já deixou, por exemplo, de criticar sem tomar atitude, de ser engenheiro de obra pronta, de ser egoísta, de ser vaidoso? Já deixou de ser orgulhoso? Já? Eu não, Senhor. Então como é que você quer que eu imponha para as pessoas aquilo que você, que anda comigo, não conseguiu fazer até agora? Ponto! Quem eram essas pessoas? Quem era um Judas, senão um equivocado? Um equivocado, como qualquer um de nós pode se equivocar. Por isso que o discípulo de Jesus necessita se esforçar para exercitar a sua faculdade mediúnica, médium da social, médium do bem, não é? Cumprindo o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aquela última quarta, que é a humildade, mostrada pelo próprio Jesus, que lavou os pés de Pedro. Que ele disse: o senhor não vai me lavar os pés. Se o senhor não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. É o mestre lavando os pés do discípulo. Imagina Jesus na tua frente agora, dizendo: eu quero lavar os seus pés. Eu digo assim: o senhor também não quer as mãos? Não, porque já que vai os pés, imagina uma situação. Mas olha o exemplo da humildade da criatura. Porque ela se constitui para o médium moderno, para o interessado no bem, hoje e no futuro, a preciosa identificação perante os mensageiros de Deus, atraindo os amigos do mundo maior, passando a um servidor do Cristo, ou seja, trabalhando aonde nós estivermos, do jeito que nós estivermos, porque mediunidade do fazer o bem é coisa santa, que tem que ser praticado santamente, religiosamente. Ao estendamos a mão com esta postura. Ao ouvirmos a pessoa, tenhamos a postura de aquilo que nós estamos fazendo, na profissão, no lar, onde nós nos encontrarmos, aquilo que estamos fazendo é santo. É para não só o nosso bem, mas para o bem daqueles que nos cercam. E por isso que não é se transformar numa condição de ser um mágico e resolver os problemas do mundo, né? Tirando coelhos e coisas da cartola. É pura e simplesmente ser um trabalhador com Jesus. Um trabalhador, um médium, o intermediário do bem com Jesus, na condição de fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Procurando, né, aqueles 4 aspectos: estudar, evidentemente, praticar dentro do possível. Outro aspecto, procurando a reformulação, a transformação íntima e, acima de tudo, trabalhando no sentido de exercitarmos a caridade. A caridade não é só para aquele que está em situação inferior à nossa. A caridade diz respeito às pessoas que se apresentem com necessidade, estejam elas na posição em que estiverem. Estejam elas paralelas a nós, estejam elas abaixo ou acima de nós. A caridade não vê posicionamento de criatura e necessidade de natureza básica. Caridade é expressão do amor em favor daqueles que necessitem. E se as pessoas não necessitam diretamente, nós encontramos no mundo criaturas em necessidade, vivendo situações, por vezes, provacionais extremamente delicadas. Se nós não somos vítimas de problema A, B ou C, e que vai até V, a realidade é que nós podemos ser criaturas que todos nós levemos para as pessoas que estejam passando por algum tipo de provação, sejam elas de que natureza for, por vezes criaturas com altas responsabilidades, o nosso apoio em relação à emissão de vibrações, de desejo, de energia, para que as pessoas, a humanidade seja bem-sucedida. A humanidade seja bem-sucedida. Porque se a humanidade não for bem-sucedida, nós fazemos parte de quem? Da onde? Se o país que nós estamos não der certo,
Nós estamos em que país? Ah, mas eu me mudo para o outro. Você está em que planeta? Não é? Ou seja, a sociedade não são aquelas criaturas que a gente tem o aspecto parental. A sociedade, a família, são as criaturas que estão nesse planeta, seja na dimensão em que estiverem. Se os outros, não é possível ser feliz sozinho. Já deu até música. Não é possível. É necessário que a felicidade seja compartilhada, que a saúde seja compartilhada. Até porque, segundo nos ensina o próprio Espiritismo no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. No sentido de que, fora do amor, no exercício do amor, eu não consigo me salvar de quem? De mim mesmo. Do quê? Dos meus pontos de vista. Ou seja, não é o benefício para o outro. Cada vez que eu exercite o amor, cada vez que eu exercite o pensar bem, cada vez que eu deseje paz para o semelhante, eu estou fazendo a caridade, cujo maior beneficiário, beneficiária, somos nós mesmos. Porque nós exercitamos esses potenciais superiores que temos, essa condição divina que está em nós, que nos envolve plenamente para sair de nós em favor do outro. Vai me dizer que nós não temos capacidade de desejar o bem, de procurar, não é o bem pura e simplesmente na transformação de algo que esteja materializado, é o bem no desejo, porque a materialização nesse instante, nós que já sabemos tanto, emitimos material de natureza mental que é assimilada pelas pessoas, utilizada por espíritos que são superiores mentores para ajudar criaturas, estejam elas aonde estiverem. Por isso que sempre é possível fazer o bem, sempre é possível ser caridoso, sempre é possível emitir paz. Falando, inclusive, na paz, muita paz a todos.